Meus amados irmãos, é uma grande alegria, satisfação e um enorme privilégio estarmos aqui nessa noite para cultuar o nosso Deus, para cantar sobre esse sacrifício que o Senhor fez por nós na cruz. E nesse momento, meus irmãos, nós vamos ouvir a palavra de Deus, ouvir a voz de Deus nessa noite, a mensagem que Ele tem preparado para a sua igreja. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 23. Nós leremos os versículos 33 a 38. Nós acabamos de cantar que foi para o mundo entender que Ele morreu por todos nós. Nós vamos ler esse texto que nos fala da crucificação do Senhor Jesus. E vamos pensar nesta noite que a crucificação de Jesus, a morte do Senhor Jesus é um alerta para o mundo. Lucas 23, versos 33 a 38. Convido a congregação a se colocar de pé para que façamos a leitura. Diz assim a santa palavra de Deus: Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava esta epígrafe em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Que Deus aplique sua santa palavra em nossos corações. Vamos orar. Santo Deus, nosso eterno Pai, Senhor da glória, Deus de infinita bondade e misericórdia, louvado e engrandecido seja o teu santo e excelso nome. Ó Deus, ajuda-nos, Senhor, nesta noite. Obrigado, ó Pai, por estarmos aqui. Obrigado pelo que nós já pudemos, pela tua graça, realizar nesta noite. Os louvores, orações, leitura da tua palavra. Recebe, Senhor, nosso culto, nossa adoração. E nesta hora bendita, Senhor, nós te suplicamos que o Senhor fale aos nossos corações. Fala, Senhor, ao teu povo que está aqui presente. Fala, Senhor, também aos que estão acompanhando essa transmissão pelo Facebook, pelo YouTube. Ó Deus, ajuda, Senhor, a cada um para que esta mensagem toque nos corações. Como nos diz a tua palavra, para que ela não volte vazia, mas nós sabemos, cremos, que ela cumprirá o propósito para o qual ela foi enviada. Por isso, ó Deus, nós te louvamos, nós te rogamos, recebe o nosso culto. Te suplicamos, ó Deus, pelos nossos irmãos doentes. Tu sabes, ó Deus, as necessidades dos teus servos, os que estão doentes e impedidos de estar conosco aqui nesta noite. Ó Deus, sustenta a cada um e supre suas necessidades. Nós te oramos, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Amados, a crucificação de Jesus
é o evento mais importante na história da salvação. A Bíblia é um relato santo, um relato sagrado, a Bíblia inteira. E ela conta uma história. A Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, ela conta a história da salvação, a história de amor de Deus para com o seu povo. Alguém já disse que a Bíblia é a maior carta de amor já escrita para a humanidade. E o escritor dessa carta é o próprio Deus. Portanto, essa história, ela tem começo, meio e fim. E o ponto culminante, no que se refere à importância dessa história, está na morte de Cristo, na crucificação. É o divisor de águas da história humana no que diz respeito ao relacionamento entre Deus e os homens. Não é à toa que Paulo diz, quando ele escreve aos Coríntios, que a preocupação dele, o seu empenho, o seu intento era pregar somente Cristo e este crucificado. E não é à toa que o apóstolo Paulo, reiteradas vezes, vai nos dizer que se gloria na cruz de Cristo, que prega a Cristo, que a cruz é o centro. Observe, meus irmãos, na mensagem apostólica, o quanto que nós encontramos a cruz, a centralidade da cruz na história da salvação dos homens. Porém, meus amados, essa história, esse evento, nos traz um grande alerta. Eu quero chamar a sua atenção nessa noite para esse alerta. Nós apontamos sempre para o grande amor de Deus, para a compaixão, para a misericórdia, para o ato de que Jesus veio a esse mundo dar a sua vida por amor a nós. Porém, meus amados, é preciso ter cuidado em pensar que o Senhor Jesus oferece aos homens somente a misericórdia, o amor e o perdão. Sem dúvida alguma, Ele tem misericórdia abundante. Sem dúvida alguma, Ele se deleita na misericórdia. A sua misericórdia, nos diz a palavra, ela estende-se de geração em geração. Ela se renova a cada manhã. No entanto, meus amados, a Bíblia nos diz que existe também, aliada à misericórdia de Deus, a sua justiça. Ao mesmo tempo em que Deus é amoroso, misericordioso, Ele também é justo e santo. A Bíblia nos diz que existe um juízo preparado para os incrédulos. O Evangelho nos revela que Deus, Ele se ira contra aqueles que lhe aborrecem. O Evangelho revela ira para aqueles que endurecem a si mesmos, que endurecem o seu próprio coração. Eu já ouvi muitas vezes, os irmãos também já ouviram, que há pessoas que o coração é como cera, enquanto outros o coração é como barro mole. A cera
e o barro expostos ao sol têm reações contrárias, reações inversas. A cera exposta ao sol vai derreter. O barro exposto ao sol vai endurecer, petrificar. Assim é o coração dos homens diante da palavra de Deus, diante do Evangelho. E o Evangelho nos diz que para aqueles que endurecem o seu coração diante da palavra de Deus, o que está lhes reservado é a ira. A mesma nuvem que era luz para o povo na caminhada lá no deserto, ela também era trevas para os egípcios. Aquela que iluminava o povo era trevas para os egípcios. O mesmo Senhor Jesus que convida os cansados e oprimidos e sobrecarregados para virem a Ele, para que achem descanso. Esse mesmo Senhor que diz: vinde a mim, os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Encontrareis em mim descanso. O meu fardo é suave, o meu jugo é leve. Mas esse mesmo Jesus, meus amados, que diz: para aquele que não crê e não se arrepender, que ele será condenado. Lucas 13, versículo 3, ele diz: se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. E em Marcos 16, 16, ele diz o quê? Que quem não crê será condenado. O mesmo Salvador que nós agora proclamamos, que está com suas mãos estendidas, com a sua graça derramada sobre nós, que nos coloca, meus amados, diante de nós a vida e a morte, e Ele chama a todos para que se arrependam e tenham vida. É esse mesmo Senhor que virá um dia, como nos diz 2 Tessalonicenses no capítulo 1, versículo 8, diz que Ele virá um dia em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e não obedecem ao Evangelho. Meus irmãos, esse é o Jesus que nós pregamos. Essa é a mensagem completa do Evangelho, e é isso que a cruz de Cristo e a morte de Cristo, o seu sacrifício, tem a nos dizer, porque, meus amados, o sacrifício de Jesus não foi em vão. Tudo isso que Ele sofreu, tudo isso que Ele padeceu, tudo que Ele suportou por nós, não foi em vão. Há um preço. A salvação custou um preço alto. Há um alto preço, ela é de graça para nós. Mas o Senhor Jesus pagou um preço alto. Permitamos, meus amados, que essas mensagens, que essas verdades, elas se aprofundem em nosso coração, elas possam ser absolvidas pelo nosso mais íntimo e que nós possamos compreender a mensagem completa do Evangelho. Cristo Jesus, Ele é realmente muitíssimo gracioso, amoroso, bondoso. Mas ao mesmo tempo, meus amados, nós precisamos nos lembrar da verdade de que a porta da graça, ela um dia será fechada, se fechará. E ai daqueles que ficarem do lado de fora. Você lembra o que aconteceu nos dias de Noé? Quando Noé pregava, anunciava que Deus iria destruir aquela geração, que o povo se arrependesse, e eles não se aperceberam. E quando eles finalmente perceberam, já era muito tarde. Noé, abre-nos a porta. E Noé disse: o Senhor foi quem fechou.
Eu não tenho a chave. O Senhor fechou por fora. Meus irmãos, meus amados, meus amigos, é isso que a mensagem da cruz nos mostra. E eu convido você a permanecer com sua Bíblia aberta no texto que foi lido. Nós vamos observar alguns aspectos desse texto para o nosso despertamento, para o nosso ensino. Observe que eles chegaram ao lugar chamado Calvário. Versículo 33. Chegaram ao lugar chamado Calvário. Esse texto ele nos relata os sofrimentos de Jesus na sua crucificação. Esse lugar também é conhecido como Gólgota, o lugar chamado Calvário, também conhecido como lugar da caveira. Muito provavelmente porque esse lugar era um local específico, reservado para as crucificações que aconteciam, e os corpos ficavam lá, expostos à decomposição, às aves de rapina. E esse lugar era chamado de lugar da caveira. Imagine os irmãos, a cena, o lugar tenebroso que era o local da crucificação do Senhor Jesus. E ainda no versículo 33, está escrito que ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à sua direita, outro à sua esquerda. Meus amados, essa informação aqui, dos dois malfeitores, um à direita, outro à esquerda, nos mostra exatamente essa centralidade da cruz, da mensagem da cruz, do sacrifício de Jesus. De um lado um ladrão, do outro lado um outro ladrão. No primeiro momento os dois estavam blasfemando contra Jesus, mas em um dado momento de todo aquele processo, um deles percebe a situação e começa a repreender o outro, dizendo: olha, nós merecemos, mas este nenhum mal fez. E ele pede: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus disse: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. De um lado nós temos um homem que foi salvo no último momento, na hora da morte, mas ele foi salvo. E do outro lado nós temos um outro que continuou em sua dureza de coração, em sua impenitência, em sua teimosia, e não se rendeu a Jesus, que estava sendo crucificado ali na sua presença, do seu lado. E nós temos aqui Jesus no meio, dividindo os perdidos e os salvos. Jesus está no meio. Quem é salvo, meus amados, é salvo unicamente pelo sacrifício de Cristo, porque aceitou o sacrifício de Cristo. Os que se perdem unicamente por causa do sacrifício de Cristo, porque rejeitou o sacrifício de Cristo. E Ele está no meio, Ele está no centro, dividindo a humanidade. A humanidade, ela se divide em apenas duas classes: os salvos e os perdidos. Diante de Deus é isso, não tem outra via. Agora, meus amados, observemos por alguns instantes aquilo que Jesus suportou por nós na cruz. A crucificação era uma morte lenta e extremamente dolorosa, extremamente humilhante, um sofrimento inigualável,
O condenado, aquele que era condenado à cruz, ele mesmo tinha que carregar a sua cruz até o lugar da sua crucificação. Ali ele era preso àquela cruz, ele era pregado, cravos, grandes cravos eram cravados na sua pele, na sua carne. E o Senhor Jesus, ele suportou tudo isso, sem contar com a extrema humilhação que ele sofreu. É por isso, meus amados, que a lei de Moisés considera maldito. A lei de Moisés considerava todo aquele que fosse pendurado no madeiro como maldito. O apóstolo Paulo nos lembra isso na carta aos Gálatas, no capítulo 3, versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. E Paulo diz, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Paulo está citando Deuteronômio 21, versículo 23. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E Paulo nos diz que Cristo se fez maldição por nós, em nosso lugar, porque Ele foi pregado naquele madeiro por causa do seu pecado, por causa do meu pecado, por causa do nosso pecado. Não foi por causa do pecado dele, porque Ele jamais pecou, nos diz a Escritura. E ele então, meus amados, sofreu, aguentou, suportou o escárnio da crucificação, a vergonha, como nós cantamos, a vergonha da cruz. Meus irmãos, nós muitas vezes não conseguimos alcançar a magnitude de tudo isso que aconteceu, porque nos falta uma compreensão, um conhecimento mais adequado de tudo o que acontecia, de como era a mentalidade ali, nos dias de Jesus, naquela situação, naqueles tempos. As pessoas não tinham a mentalidade de hoje. Naquela época não existia os direitos humanos, não tinha ONU, isso é coisa recente. Não haviam as instituições, as organizações para proteger homem, mulher, criança, animais, planta, não tinha nada disso. De uma certa forma a gente pode dizer que era a lei da selva. Você sabe como é a lei da selva? O mais forte sobrevive. E sobrevive às custas do mais novo, do mais fraco, melhor dizendo. E não havia essa mentalidade que graças a Deus nós temos hoje, de pensar no outro, de não se alegrar em ver o sofrimento alheio. Naquele tempo não era assim. A crucificação ou as crucificações, elas eram, na verdade, um espetáculo. Agora, que entenda-se, um horrendo espetáculo. As pessoas iam assistir, as pessoas blasfemavam, nós vemos aqui no texto, as pessoas blasfemavam, as pessoas olhavam, batiam palmas, aplaudiam aquela cena. Nós observamos as arenas dos gladiadores, elas eram lotadas para ver dois homens com armas que causavam a morte, com espadas ou outros tipos de armamento, que se degladiavam entre si até que só restasse um. Daqueles dois que entravam na arena, só um ficava, o outro iria morrer. E as arenas estavam lotadas, do mesmo jeito que hoje se lotam os estádios para ver os esportes. Na época de Jesus, se lotavam as arenas para ver os homens ali se matarem. E as pessoas aplaudiam e vibravam do mesmo jeito hoje, quando a torcida vibra pela vitória do seu time.
Essa era a mentalidade das pessoas naquele tempo. Foi isso que Jesus enfrentou. Foi isso que Jesus suportou. Os escárnios, o sofrimento. Foi contado com os transgressores. Diz aqui o Evangelho de Marcos, no capítulo 15, no versículo 28, que cumpriu-se a Escritura que diz: com malfeitores foi contado, ao seu lado direito um ladrão, do seu lado esquerdo outro ladrão, e Jesus no meio. O texto nos diz também aqui, meus amados, no versículo 38, que havia ali sobre a cruz, sobre a sua cabeça, sobre ele, uma inscrição, dizendo: este é o Rei dos Judeus. O Evangelho de Mateus nos diz que esta era a sua acusação. Mateus diz assim: por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação. Qual era a acusação de Jesus? E Mateus descreve da seguinte maneira: este é Jesus, o Rei dos Judeus. Mateus 27, versículo 37. O texto aqui de Lucas nos diz que estava em letras gregas, romanas e hebraicas, em 3 idiomas, para que todo mundo pudesse ver, para que todo mundo pudesse saber qual era a acusação que pesava contra Jesus, o Rei dos Judeus. Irmãos, certamente o propósito de Pilatos era escarnecer de Jesus. Foi ele que escreveu essa acusação. E foi a ele que homens foram e disseram: olha, muda esse negócio aí, tira que ele é o Rei dos Judeus e coloca que ele disse que era o Rei dos Judeus, porque senão as pessoas vão acreditar que ele de fato é o Rei dos Judeus. E Pilatos disse: o que eu escrevi, escrevi. Não vou mudar. Mas eu não tenho dúvida de que Pilatos escreveu essa inscrição para escarnecer de Jesus. E o que é mais interessante, sabe o que é? É que, sem perceber, Pilatos escreveu a maior verdade de toda a sua vida e de toda a história da humanidade, porque ali de fato estava o Rei dos Judeus, o Senhor dos senhores, o nosso Senhor, o nosso Rei, o nosso Salvador. E as pessoas passavam, meneavam a cabeça e escarneciam de Jesus e insultavam Jesus. Aquelas pessoas pensavam que Jesus estava ali porque ele não tinha poder, porque a sua fraqueza o mantinha cravado naquela cruz. Ele estava ali pregado, preso. E as pessoas passavam e diziam: se tu podes, desce dessa cruz. Se tu és de fato filho de Deus, salva-te a ti mesmo, desce dessa cruz e nós vamos crer em ti. Se tu és o Cristo de Deus, ou seja, o Messias, o enviado de Deus, desce dessa cruz e nós creremos em ti. E Jesus suportou tudo isso. Sabe por quê, meus irmãos? Porque na verdade não era a fraqueza de Jesus que fazia com que ele permanecesse naquela cruz. Na verdade era o poder de Jesus, que fazia com que ele não atendesse àqueles insultos que lhe eram feitos. Era o poder do amor de Jesus pelos homens, o poder do amor de Jesus pela humanidade. Porque só assim ele salvaria o seu povo dos seus pecados, sacrificando-se a si próprio como substituto do seu povo, como nosso substituto. Ele se rendeu ali voluntariamente a toda aquela situação de sofrimento, de agonia, para que nós pudéssemos ser salvos através daquele sacrifício. E então, meus amados, Jesus, ele pronuncia ali algumas palavras. Os estudiosos avaliam, observam e fizeram uma relação das palavras de Jesus
E dizem que foram 7 as palavras de Jesus, as 7 palavras da cruz, as 7 frases, as 7 expressões de Jesus ali. A primeira é: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Depois ele diz: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. A segunda palavra da cruz. A terceira palavra é quando ele olha para o discípulo amado e diz, ou melhor, ele olha para a sua mãe e diz: mulher, eis aí o teu filho. Depois ele olha para o discípulo amado e diz: eis aí a tua mãe. A quarta palavra da cruz: Deus meu, por que me desamparaste? A quinta palavra: tenho sede. A sexta palavra: está consumado. E a sétima palavra: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. As palavras de Jesus na cruz. Eu quero pensar somente sobre a primeira. Não tem como a gente pensar em todas nessa noite. Mas na primeira palavra de Jesus, meus amados, ele demonstra o seu grande amor. Como nós cantamos aqui, como o coral cantou, mostrou seu grande amor. O que é que ele diz? Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. A primeira palavra de Jesus na cruz foi uma palavra de perdão. E Jesus estava clamando a Deus, rogando a Deus o perdão para aqueles que o estavam matando, que o estavam maltratando, crucificando, torturando, matando. E Jesus ora e diz: Senhor, meu Pai, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. Irmãos, que modelo, que exemplo para nós, que palavra, essa palavra da cruz. Quantas vezes, meus amados, nós nos aborrecemos com nossos irmãos por tão pouco, e perdemos a paciência. E deixa eu dizer uma coisa para você: se você tem alguma dificuldade com o seu irmão, deixa eu lhe dar um conselho. Uma vez eu conversando com uma pessoa no gabinete, a pessoa disse: pastor, eu não consigo olhar para aquela pessoa e dar um abraço, perdoar. Não consigo perdoar. Eu disse: deixa eu lhe pedir uma coisa. Ore por ela. Você ora por ela? Não, pastor, nunca orei. Nunca orei por ela. E eu disse: ore por essa pessoa. Agora ore com sinceridade. Comece a orar por essa pessoa e você vai se surpreender. Irmãos, quando nós oramos por aqueles que nos perseguem, por aqueles que nos maltratam, por aqueles que nos aborrecem, por aqueles que nos prejudicam, não tem como nós odiarmos essas pessoas. Não tem como você não amar aquele por quem você ora. O que foi que Jesus estava fazendo aqui? Orando, falando com Deus. Pai, perdoa esses homens. É impossível, se você tiver sinceridade no seu coração, a menos que você realmente não queira. Porque quando a pessoa diz assim: eu tento, mas eu não consigo, eu acredito que isso pode acontecer. Eu acredito que você está tentando e não está conseguindo. Até porque isso já aconteceu comigo, isso acontece com todos nós. Às vezes nós tentamos e não conseguimos e precisamos de uma ajuda. Eu acredito nisso. Agora, se você começar a orar pela pessoa e mesmo assim isso não mudar, observe seu coração. Examine seu coração. Se você de fato quer
Porque muitas vezes o problema é esse, você não quer. Jesus orou por aqueles que o estavam matando. Pai, perdoa-lhes. E nós vemos aqui, meus amados, na intercessão do nosso Senhor, a comprovação do seu infinito amor por nós, pecadores. A prova, meus amados, do quanto Ele é amoroso, piedoso, compassivo, gracioso, o quanto que a sua graça é infinita, é imensa. Observe, meus amados, que nesse exemplo de Jesus, nessa primeira palavra da cruz, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Nós observamos aqui e aprendemos que não existe uma pessoa tão ímpia que o Senhor não possa salvar. Aqueles homens estavam matando o Senhor Jesus, estavam matando o Senhor da glória, estavam crucificando um homem inocente, e mesmo esses, Jesus ora por eles e diz: perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E o que foi que um dos soldados disse? Quando Jesus morreu, e houve trevas, e houve terremoto, e houve muita coisa, mortos ressuscitaram. E o que foi que o soldado disse? Este, de fato, verdadeiramente era o Filho de Deus. Não há pessoa tão perdida, tão atolada no pecado, que o amor de Deus não possa resgatá-la. O que é que diz o salmista? Ele me tirou de um tremedal de lama, de um charco de lodo. Eu estava ali atolado, preso, e Ele me tirou de lá. Ele me arrancou de lá e Ele firmou os meus pés sobre uma rocha. Quem é essa rocha, meus irmãos? É Cristo, é Ele. E Ele é amoroso, Ele é poderoso, e Ele se compadece. Ele chorou sobre uma Jerusalém incrédula, em compaixão por um povo que, como diz o Senhor no Antigo Testamento, através dos seus profetas, um povo de dura cerviz, um povo teimoso, um povo impenitente. Jesus olha para Jerusalém e diz: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes. Jesus estava mostrando ali, meus amados, que Ele estava de braços abertos para receber os seus filhinhos, como a galinha faz. Eu já vi essa cena, é muito bonita. Quando eu era criança, a galinha faz assim, e os pintinhos, pode ser o tamanho que for a ninhada, ela vai arrumar um lugar, e ela vai acolher. Jesus disse: eu queria... Quantas vezes eu quis fazer isso e vocês não quiseram, vós não quisestes. Oh, meus irmãos, e esse Jesus mudou? Não. Ele é o mesmo. Ele continua com seus braços abertos, ajuntando os seus filhos, ajuntando o seu povo, o seu rebanho, para vir a Ele. Ele não abandona, Ele não nega, Ele não rejeita. Eu nunca me esqueço, e todas as vezes que eu penso, ou que eu prego, que eu falo sobre isso, eu me lembro daquele tão bonito que o nosso conjunto Acorde de Sião cantava. Não, ó 1000 vezes não. Jesus jamais dirá não para quem? Para o arrependido, pedindo perdão.
Ele não rejeita. Jamais dirá não. Pelo contrário, Ele, da mesma forma que Ele fez com Jerusalém, 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 que matas os profetas, apedrejas os que te foram enviados. Eu quis reunir os teus filhos. O que é que a palavra de Deus nos diz? Que o desejo de Deus é que todos se salvem. Eu quis reunir os teus filhos. E Ele está, meus amados, reunindo os seus filhos. Até aquele dia em que estes seus filhos estarão todos reunidos. Então Ele virá como um pai, né? Nós que somos pais, pai e mãe, e os filhos saem de casa, eu não estou nessa fase ainda. Alguns aqui eu sei que já estão, já passaram por ela. Mas só vai dormir quando chegam os filhos, né? Enquanto não chega, não descansa. Se deitar, não dorme. Porque está preocupado. Onde é que ele está? E o que é que ele está fazendo? E só tem paz e sossego quando sabe que ele está no seu lugar, seguro. Jesus é do mesmo jeito, meus irmãos, Ele está chamando. E Ele quer trazer para dentro, para perto de si, os seus filhos. E aí então, Ele virá para buscar o seu povo. Mas, meus amados, em último lugar, nós queremos meditar aqui numa pergunta. Uma pergunta. Por que Jesus foi à cruz? Por que tudo isso? Por que esse sacrifício? Por que esse sofrimento? Foi porque o diabo tramou e levou Jesus? Ele não podia se proteger? Foi porque Judas o traiu? Foi porque os judeus queriam matá-lo? Qual foi o motivo? O que foi que levou Jesus à cruz? Foi por causa da sentença de Pilatos, a acusação? Foi esse o motivo? Não, meus irmãos, não foi. Na verdade, Satanás sempre tentou desviar Jesus da cruz. Ele não queria que Jesus fosse à cruz, porque ele sabia que ali seria consumada a sua derrota definitiva. Ele não queria que Jesus fosse à cruz e ele fez todas as investidas possíveis para que Jesus não chegasse até a cruz. Desde o seu nascimento, desde a matança dos inocentes, desde o seu batismo, logo depois do batismo, ele vai tentar Jesus. Jesus foi tentado no deserto durante 40 dias e 40 noites. E se Jesus tivesse cedido em algum momento àquela tentação do diabo, ele não teria condições de nos representar diante de Deus na cruz. Durante todo o seu ministério, Jesus estava a todo tempo sendo bombardeado pelos judeus, pelos escribas, pelos fariseus, pelos sacerdotes, enfim, todos estavam tentando de alguma forma apanhar Jesus em alguma falha. Tudo isso, meus amados, era a tentativa do diabo de desqualificar Jesus para representar a mim e a você naquela cruz. Mas nada disso foi possível. Mas ainda não satisfeito, quando Jesus já estava crucificado, a tentativa permaneceu. Observe os escárnios, os insultos que Jesus sofreu. Os escribas, os sacerdotes, dizendo: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. Desça da cruz o Cristo, o Rei de Israel, para que vejamos e creiamos. Marcos 15, os versículos 31 e 32. Os soldados blasfemavam, os malfeitores blasfemavam. Todos blasfemavam de Jesus. E eu fico pensando, irmãos, se fosse eu e você,
e tivéssemos o poder, porque ele tinha o poder de descer daquela cruz. O que foi que ele disse a Pedro quando ele foi preso? E Pedro foi tentar protegê-lo, atingir um soldado. Jesus disse: Pedro, guarda a tua espada. Se eu quisesse, eu rogaria ao Pai, e Ele enviaria mais de 12 legiões de anjos. Todas as vezes que eu leio esse texto, eu me lembro que um anjo só, numa noite só, matou 185 mil. Imagine 12 legiões, cada legião era aproximadamente 4, 5 mil soldados. Será que Jesus tinha poder? Tinha poder para descer daquela cruz, mas por que ele não o fez? Sabe por quê, meus irmãos? E aqui eu gosto de uma resposta que o pastor Hernandes Dias Lopes dá a essa pergunta. Ele diz assim: se Jesus salvasse a si mesmo, como os insultos diziam, salve-se a si mesmo. Ele diz: se Jesus salvasse a si mesmo, ele não poderia salvar a nós. Ele continua dizendo: se ele descesse da cruz, nós desceríamos ao inferno. Porque ele não desceu da cruz, nós podemos subir ao céu. Que graça, que maravilha de Deus. E o que é preciso, meus irmãos, para isso? Só basta uma coisa. Aquela palavra que Jesus disse, né? Uma coisa te basta, te falta. Jesus diz a Marta e a Maria, ele diz a Marta: Marta, tu andas quieta com muitas coisas, e só uma coisa é necessária. Só uma. Maria fez a escolha certa. Estava quebrantada, quedada aos pés de Jesus. É só isso, meu amado, que falta. É só isso que é necessário. E falta para aqueles que ainda não o fizeram. Mas somente isso é necessário. Lance a sua vida aos pés de Jesus. Porque, meus amados, tudo isso é um alerta para a humanidade. Observe o que nos diz Romanos no capítulo 8 e no versículo 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por nós, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Observe que Deus não poupou a seu próprio filho, antes ele o entregou por nós. Não fique pensando que quando eu morrer Deus resolve, não. Não, quando eu morrer Deus me coloque no lugar que ele achar que eu mereço. Ele vai colocar mesmo. Vai colocar. Se você continuar pensando assim, isso vai acontecer de fato. Mas se você entregar a sua vida a Ele, a Jesus, Deus vai colocar você, quando você morrer, no lugar que você não merece. Porque eu vou para um lugar que eu não mereço. Porque nenhum de nós merece o céu. Mas é para lá que nós vamos. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. E para terminar, meus irmãos, eu não poderia deixar de ler com os meus irmãos. Você pode acompanhar comigo, que está em Hebreus, no capítulo 2. Para concluir, esse alerta que o Senhor nos dá, que o Senhor nos faz. Hebreus capítulo 2, versículo 1. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Como escapar se negligenciar essa salvação?
Como diz o autor de Hebreus, por esta razão importa nos apegarmos com firmeza a essas verdades, agarrá-las com todas as forças, como se elas fossem, meus amados, o maior tesouro das nossas vidas, porque elas são o maior tesouro das nossas vidas. Por isso, nos agarremos, nos apeguemos a elas com todas as forças, com todos os nossos, o nosso interesse, com tudo aquilo que nós podemos, e até com o que nós não podemos. E naquilo que nós não podemos, nos lancemos aos pés de Jesus, porque Ele vai nos conduzir. Não se esqueça dessa advertência. Como escaparemos nós se negligenciarmos essa tão grande salvação? Salvação de Deus, salvação através do sacrifício de Jesus na cruz, da sua morte, do seu sofrimento, porque Ele fez tudo no meu e no seu lugar. Que Ele, pois, nos abençoe.